Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer horário que vocês estejam assistindo ao nosso vídeo. Está entrando no ar mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube, Victor Franqueira, né? E hoje, né, um motivo de muita alegria para os corintianos, né? O dia após a final do Campeonato Paulista, né? Para mim também, obviamente, que sou corintiano. Dia seguinte após a final do Campeonato Paulista, na qual o Corinthians segurou o Palmeiras na Neoquímica Arena em seus domínios, né, depois de ter vencido no Allianz Parque por 1-0 na casa do rival e conquistou seu 31º título paulista, saindo de uma pequena fila, né, de títulos aí de 6 anos, né, o último título que o Corinthians havia conquistado, né, e foi justamente o Campeonato Paulista, foi em 2019, um título que foi em cima do São Paulo, né, numa final que o Corinthians venceu por 2-1 no jogo de volta, né, essa foi a última vez que o Corinthians havia conquistado uma taça, né, um título, né, e voltou a conquistar uma taça dentro dos seus domínios, dentro da Neoquímica Arena, né, se eu não me engano é a terceira vez, se eu não me engano, que o Corinthians levanta o terceira ou quarta vez que o Corinthians levanta uma taça em cima do seu estádio, certo? Então o Corinthians merecidamente é campeão desse título paulista, né? Ainda muitas coisas para ajustar no Corinthians na próxima temporada. Na próxima temporada não, perdão. Nessa temporada ainda, muitas coisas para se rever no Corinthians ainda, muitos erros de gestão ainda, muitas coisas sendo explicadas, né? De possíveis falcatruas na gestão Augusto Melo, né? Também dentro de campo, Ramon e Emiliano Dias tem que rever algumas coisas, né? Tem que dar um jeito de melhorar um pouco mais o desempenho desse time, porque apesar de ter sido eliminado na Libertadores, conseguiu um título, né? Que é o Campeonato Paulista, né? Mas ainda vai ter Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, então o Corinthians ainda tem possibilidade de conquistar mais títulos nessa temporada, mas para isso é preciso melhorar um pouco mais o desempenho dentro de campo. Mas nesses dois jogos nacionais, apesar do desempenho não ter sido aquele desempenho de brilhar os olhos do torcedor, dos torcedores corintianos, dos milhares de torcedores corintianos mundo afora, Brasil mundo afora, né? Foi um time ajustado dentro de campo, né? Um time que lutou bastante, né? Seu desempenho futebolisticamente ainda ofensivo, né? Pelo menos ofensivo não foi um dos melhores, pelo menos a fiel torcida, pelo menos de um time em campo, muito mais coeso, né? Muito mais organizado, né? Que soube segurar um adversário forte que de alguns anos, há uns 4 anos, vem conquistando títulos importantes no futebol brasileiro, que é o Palmeiras, né? O Corinthians conseguiu anular o Palmeiras nos dois jogos, né? Conseguiu anular as principais forças do Palmeiras nos dois jogos das finais. Eu acredito, inclusive, que no jogo de ida com o Corinthians, inclusive, soube se defender melhor, na minha opinião, soube ser mais concentrado melhor, na minha opinião, no primeiro jogo, no jogo da ida, do que no jogo da volta, né? Porque, obviamente, né? Acaba querendo ou não, que no jogo da volta, por ser na arena também, com a arena lotada, mesmo com o apoio da torcida, acaba entrando esse nervosismo na mente dos jogadores, né? Mas, em alguns momentos, as coisas quase que foram tudo a perder, né? Porque o Corinthians fez um primeiro tempo melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Em determinado momento, o Palmeiras chegou a ficar mais com a posse de bola no campo de ataque, tentou pressionar um pouco mais o Corinthians, mas pensa, o Corinthians se defendendo mais, o Corinthians que teve a vantagem, conseguiu sair melhor que o Palmeiras, que precisava do resultado para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. E tanto que no primeiro tempo, a chance mais clara do jogo foi proporcionada pelo Corinthians. Uma chance que uma jogada bem trabalhada ali, uma triangulação que estava participando o Memphis Depay, o Garro, né? Que a bola foi pro Garro, né? Que estava em boas condições de finalizar, bateu pro gol e o Everton salvou o Palmeiras naquele primeiro tempo, né? Então, mesmo o Corinthians não apresentando um futebol brilhante, que eu vi muita gente dizendo, nossa, o Corinthians futebol abaixo, eu concordo, mas é mata-mata, né? Querendo ou não, é um jogo de mata-mata. Então, no mata-mata, o importante é o quê? Querendo ou não, é ganhar. Você saber ter uma estratégia para neutralizar as principais armas do seu adversário. E o Corinthians fez isso muito bem nos dois jogos. E ainda, como eu falei, nesse primeiro tempo, criou a principal chance clara do jogo, que foi a chance do chute do Rodrigo Garro, que o Everton defendeu no primeiro tempo, né? Então, um primeiro tempo totalmente controlado pelo Corinthians, com certos defeitos, né? Porque o Corinthians, apesar de marcar bem o Palmeiras, o Corinthians estava marcando muito bem o Palmeiras, o Corinthians ainda tinha muitos problemas, né, na saída de bola. Que é uma coisa que o Ramon e o Melian diz, essas coisas que precisam se ajeitar no Corinthians, né? Perdão pelo barulho da moto, gente. A questão da saída de bola é uma das coisas que o Ramon e o Emiliano Dias precisam ajeitar no Corinthians para ao longo dessa temporada, né? Porque eles optaram nos últimos jogos por jogar com é 4-4-2, que eles já estão utilizando faz um tempo no Corinthians, né? Então é o Garro e o Garro no meio de campo, o Carrijo, né? Que são dois meio-campistas mais criadores, mais criativos, e dois volantes mais contenção, que acaba sendo correto, né?
que é o Ranieri e o José Martinez, né? Só que a questão é que o Corinthians teve um problema também, que não estava conseguindo acionar tão bem o Garro. A gente sabe que nessa temporada passou por vários problemas. O Garro passou, no início do ano passou por maus bocados, né? Perdão, primeiro por conta do acidente que ele se envolveu com vítima fatal, depois a questão da lesão dele também, que parece que é uma lesão crônica, parece que vai se arrastando um pouco, né? Mas ainda assim se dedicou muito, né, pra jogar a final. O próprio Emiliano Dias falou na coletiva que o Garro tinha pedido para jogar, que ele vai jogar, que mesmo que fosse o último jogo da carreira dele. Então isso demonstra também a dedicação do Garro, né? Quanto ele é identificado com o Corinthians, como é um jogador também que, na minha opinião, tem tudo para ser ídolo do Corinthians daqui para frente, né? Tanto que já conquistou um título, já tem um título com o Corinthians, que é esse Campeonato Paulista. Então, o Galo fez muita força para jogar. Só que no jogo, por conta dessas dificuldades dele e tal, não estava conseguindo encontrar muito bem ele no jogo e tal, né? Então daí acabou que, por conta disso também e tal, acabava que o Carrijo ficava meio que responsável, vamos dizer assim, por armar as jogadas, era ele que estava arrancando a marcação, tentando proporcionar alguns lances mais plásticos, assim, apesar que o Carrijo é um jogador que às vezes me irrita um pouco, porque às vezes ele prende demais a bola, na minha opinião, em momentos desnecessários. Tanto que em alguns momentos o Palmeiras chegou a pressionar, enquanto perdeu a bola em um setor importante, né, que não pode perder, mas isso foi prontamente controlado, principalmente no primeiro tempo, né? Só que o que acontece? Ficava o Carrijo mais por fazer essa função, porque o Galo tá um pouco apagado e tal, mas apesar do Galo estar apagado ofensivamente, o Galo estava muito dedicado na marcação, que é uma coisa que a gente não vê muito também, né? Porque o Galo, ele sempre tá lá na parte ofensiva e tal, muito bem à frente e tal, nos últimos jogos, mas como o Galo não estava aparecendo muito ofensivamente, apagado nessa parte, mas na marcação o Garro tava se dedicando muito o Garro, acho que todos os jogadores assim, no geral, até o Memphis também, né, nos últimos jogos, no jogo de ida ele foi bem nisso da parte também, os outros jogadores no geral estavam se dedicando muito na marcação, e como eu falei do Ranieri e do José Martinez, mas por essas questões também do meio de campo que eu falei de criação, é aquilo, gente, o Ranieri e o Martinez, eles ajudam muito na marcação, muito mesmo, o Ranieri na marcação ontem, foi uma partidaça, um exemplar do Ranieri, só que a gente sabe que tem esse problema aí, né? Que o Ranieri e o Martinez são muito deficitários na saída de bola. Então, a gente teve muito esse problema, que o Corinthians poderia, né, ter proporcionado lances mais perigosos, poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, não conseguiu ter mais êxito por causa dessa deficiência na saída de bola. Mas mesmo assim, como eu falei, o Corinthians criou a principal chance clara da primeira etapa, né? Contra o Palmeiras não conseguiu fazer nada. O Palmeiras que até teve algumas mudanças táticas, o Palmeiras tava com um pouco mais de presença ali do Mike no lado direito, dando início na saída de bola, teve uma importância na saída de bola, até para dar um pouco mais de liberdade ali pro Estevão, para dar um pouco mais de liberdade pro Estevão, tanto que o Estevão não estava totalmente só preso no lado direito, o Estevão estava tentando um pouco se deslocar um pouco mais por dentro, né? Só que aquilo, o Palmeiras é um time muito dependente de jogar do Estevão, não tem nem isso, né? O Estevão, que vai pro Chelsea no meio do ano, fez duas finais apagadas, né? Tipo, se ainda no primeiro jogo teve alguns lampejos pra cima do Angileri, do Fabrício Angileri, no lateral esquerdo do Corinthians, no jogo de ontem não fez nada, não fez praticamente. No jogo da quinta não fez praticamente nada, tipo, nenhum lance mais plástico perigoso assim do Estevão, que eu me lembro, assim, sinceramente, ou quase nada, né? Então, ele foi muito bem neutralizado ali na marcação, principalmente pelo Fabrício Angileri, com o apoio de outros jogadores ali do Corinthians dando aquele apoio no setor. Então, neutralizou a principal arma do Palmeiras, acabou o time do Palmeiras, né? Tipo, teve essa mudança tática do Mike, que estava avançando um pouco mais, estava tendo uma mudança tática importante de se movimentar, dar um pouco mais de liberdade pro Estevão. O Mike estava dando isso na saída de bola, muitas vezes até chegava no setor ali de meio de campista ali praticamente, né? Só que é só também, o Palmeiras é um time muito pobre, o Palmeiras que tá mal nessa temporada faz desde o início dessa temporada o Palmeiras tá mal, já se classificou no Campeonato Paulista na primeira fase na base do sufoco, né? Então é por isso que eu falo, quando o Palmeiras foi merecidamente campeão, é por todo o contexto, né? Por ter sido um time mais coeso nos mata-matas, os mata-matas que o Corinthians disputou, né? Apesar de não ter sido aquele futebol de encher os olhos, foi um time que soube ter mais resistência, o Corinthians soube controlar totalmente o Palmeiras, soube jogar o mata-mata, né? Que é uma coisa que o Corinthians precisava ter muito daqui pra frente dessa temporada, como saber jogar o mata-mata. Então, pelo menos saber jogar o mata-mata, o Corinthians ter esse exemplo das partidas que fez contra o Palmeiras nessas finais do Campeonato Paulista, já vai ser muito útil
para os jogos de mata-mata que o Corinthians vai enfrentar pela frente, na Copa Sul-Americana, eventualmente, na Copa do Brasil, né? Então, esses exemplos de finais de partida contra o Palmeiras, o Corinthians vai ter que ter muito de exemplo, por ter conseguido neutralizar um dos principais times do país, que é um time muito mais reforçado, que tem o Vitor Roque, outro que não jogou nada, mas a expectativa do torcedor palmeirense é que ele recupere o seu bom futebol daqui pra frente. Outros jogadores que ainda não estão rendendo, né? Que ainda não estão rendendo também não só por culpa deles também, mas por culpa do Abel Ferreira, que, né, faz que é um trabalho que vem regredindo, né, na minha opinião, né? Não pra criar crise no Palmeiras, nada disso e tal, mas nem pedindo a cabeça do Abel, mas é um trabalho que tá bem abaixo, cara. Que no último ano já foi abaixo, na minha opinião. Até quando o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023, já tava abaixo, na minha opinião, né? Que foi salvo ali na reta final do Brasileiro de 2023 por conta do brilhantismo do Endrick, né? Certo? Que tomou a bola pra ele e colocou o campeonato no bolso para aquela arrancada do Palmeiras. Daí 2024, mesmo com o Campeonato Paulista já tinha sido abaixo, também, mesmo com o Campeonato Paulista com o Santos, com o Tricampeonato Paulista já tinha sido abaixo, depois o restante do ano não foi lá grande coisa pro torcedor do Palmeiras, né, certo? E esse ano também começou muito abaixo, um trabalho que vem regredindo, né? Tanto que no segundo tempo, cara, até as confusões lá que teve, por conta do pênalti marcado a favor do Palmeiras, o Palmeiras não tava criando absolutamente nada também. Não tava criando absolutamente nada. O Corinthians, parece que se não fosse o Félix Torres, que tava. Pra mim, o pior em campo do Corinthians ontem foi o Félix Torres. Se o Palmeiras tivesse feito o gol de pênalti e depois tivesse vencido depois, sei lá, o Félix Torres, eu acho que esse pá tava rescindindo o contrato hoje, na minha opinião, pelo que ele fez, né? E olha que o Félix Torres, na minha opinião, é um jogador que até em certos jogos do Corinthians dessa temporada ele tem sido importante a dar uma consistência na linha defensiva, mas o problema dele é que em muitos jogos ele desliga. E ontem ele foi mal pra caramba, porque desde o primeiro tempo ele tava errando umas saídas de bola, tava desconcentrado em algumas saídas de bola, algumas vezes que ele tinha que ficar atento e ficava indeciso se era pra ele acompanhar ou deixar pro Gus Souza, ficava um deixa ou não deixa. Então ontem o Félix Souza estava doido para entregar a paçoca a qualquer hora, e tanto que ele entregou no segundo tempo, né? Ele entregou a paçoca no segundo tempo, e depois foi expulso, mas foi salvo pelo Gus Souza e ele depois conseguiu ser expulso ainda. Depois ainda conseguiu ser expulso, mas também a gente convenhamos também uma arbitragem péssima do árbitro ontem, né? Matheus Caldessan, uma arbitragem péssima, horrorosa, uma arbitragem péssima, horrorosa na minha opinião, muitos lances que faltou critério daí na minha opinião, não soube controlar o jogo da maneira que devia, uma arbitragem horrorosa, né? Eu já vi muitas reclamações da arbitragem do Klaus no Allianz Parque, mas a arbitragem do Klaus no Allianz Parque foi primorosa, na minha opinião. Foi muito primorosa para depois a gente ter uma arbitragem desse nível duvidoso aí na final do Campeonato Paulista, num dos maiores clássicos do mundo, aí logo numa final do principal estadual do país, né? Então, só encerrando os tópicos do Félix Torres, né? Ele entregou a paçoca, mas foi salvo a pele dele pelo Gus Souza, mas ainda conseguiu ser expulso depois, né? Só que mesmo com a expulsão, mesmo com um a mais, que o Palmeiras teve esse um a mais, por ele ter se aproveitado da desconcentração do Corinthians e tal, em algum momento, o Palmeiras não conseguiu fazer nada também. E o Palmeiras não ameaçava o Corinthians nem na bola aérea. O Palmeiras não ameaçava o Corinthians nem na bola aérea que desde o início da era Abel Ferreira, nesses 4 anos praticamente, né? Esses 5, vai completar 5 anos agora, né? A bola aérea que sempre foi um dos pilares fortíssimos do Palmeiras do Abel Ferreira, certo? Passou em branco nos 2 jogos. O Corinthians é uma coisa que eu gostei muito que o Corinthians fez também, porque o Corinthians é um time que sempre me deixa aflito também nas cobranças de escanteio, às vezes o time dá um pano nas cobranças de escanteio, e até derbys recentemente, né? O time, antes da chegada do Ramon Dias, o time tomava muito gol de bola de escanteio, derbys contra o Palmeiras, e cobranças do primeiro pau. Não, dos 2 jogos da final, o Corinthians neutralizou muito bem a bola aérea do Palmeiras, que é um dos pontos fortes do Palmeiras. O Corinthians anulou muito bem essa bola aérea, então nem na bola aérea, né? O Palmeiras conseguiu aproveitar nada. Todos os cobranças de escanteio mal feitos que o Corinthians conseguiu neutralizar muito bem. Daí acho que lamentavelmente depois teve aquela confusão e tal no final, por conta dos sinalizadores e tal, que foi uma festa linda do Corinthians, assim, do Corinthians sempre faz uma festa incrível. Acho importante que o Corinthians faça isso mesmo, né, nessa tentativa nos últimos anos que estão tendo, né, de acabar com as festas das torcidas, os órgãos do Estado tentam acabar com as festas das torcidas nos estádios. Acho importante, muito importante esse movimento que a torcida do Corinthians faz, de fazer aquela festa que fez toda, aquele caldeirão que é sempre a Neoquímica Arena, né? Mas
Os finalizadores no gramado poderiam ter sido evitados, acabou sendo um pouco feio, mas nada que também estragasse a festa, nada que, né, mas nada que também estragasse a festa do jeito que foi, né, certo? Apesar dos jogos abaixo tecnicamente nos dois jogos, mas nada que isso também estragasse a festa, merecidamente, do time que se consagrou pela 31ª vez campeão paulista, né? Então basicamente é isso, né? Depois conseguiu neutralizar muito bem o Palmeiras depois no final do jogo. O Palmeiras não criou nada no segundo tempo. As principais chances claras, apesar do Corinthians ter ficado recuado boa parte do tempo, foram do Corinthians. As duas principais chances claras do jogo foram. Vamos falar a verdade, né? As três principais chances claras do jogo foram duas do Corinthians, uma aquela com o Garrato que eu falei pelo tempo, a outra do Yuri Alberto ali no finalzinho que poderia ter feito 1x0. E o pênalti do Palmeiras. O Palmeiras criou uma chance clara com a bola rolante, era aquela do pênalti, né? Que foi originado por uma falha ali do zagueiro do Corinthians, que é o Félix Torres. De resto, cara, o Corinthians mereceu muito esse título. Foi o time que mesmo durante a primeira fase do campeonato estadual, mesmo utilizando reservas, o Corinthians, praticamente todos os jogos, boa parte dos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, utilizou o time reserva, o time mistos, mesclados ou reservas ou mistos. Foram poucos assim que usou o time completo, né? E mesmo assim, mesmo com isso, foi o time que mais levou a sério o Campeonato Paulista, que tem que ser valorizado sim, na minha opinião, o principal estadual do país, mais competitivo. A gente sempre bate na tecla de reforma dos campeonatos estaduais no geral, tem que haver uma reforma sim, com certeza, né? Mas não há vontade para se fazer uma reforma melhor, para que fique um produto melhor, né? Mas ainda assim o Campeonato Paulista consegue ser o melhor estadual do país, então tem que ser valorizado sim, porque é um campeonato difícil, com equipes competitivas, porque as equipes do interior de São Paulo do interior, próximo da capital paulista, que não sejam os grandes também, sempre dão muito trabalho, então tem que ser valorizado sim. E o Corinthians merecidamente, com a melhor campanha da primeira fase também, conquista esse título merecido. O Palmeiras vai ter que rever o que vai fazer para a temporada, né? Vai ter que o trabalho do Abel Ferreira precisa ressurgir de novo, porque o Palmeiras vai ter campeonatos importantes, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Mundial de Clubes também, que o Palmeiras busca o seu primeiro título, né? Porque por enquanto eu tenho Mundial. Vou fazer uma brincadeirinha aqui de leve, né? Mas, enfim, o Palmeiras precisa melhorar muito o futebol para a temporada, os jogadores precisam responder melhor, porque não é só culpa do Abel Ferreira, boa parte disso é culpa do Abel Ferreira sim, porque o Palmeiras não está apresentando um coletivo nenhum, mas os jogadores também têm que apresentar um futebol melhor dentro de campo. Enquanto o Corinthians, mesmo com esse título, como eu vinha destacando no início, precisa também rever algumas coisas para a temporada, melhorar um pouco o futebol, melhorar um pouco seu futebol no comando do Ramon Dias, que já chegou a apresentar sob seu comando o Corinthians com o Ramon Dias um futebol mais agradável, principalmente naquela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde a pressão era maior, o Corinthians dentro daquela pressão conseguiu apresentar um futebol muito melhor do que está apresentando atualmente, então pode ter margem para evoluir e que o time do Corinthians continue ganhando essa confiança que, ainda mais agora com o título paulista, para conquistar mais títulos ao longo da temporada. Bom, galera, esse foi mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube, Victor Franqueira. Muito obrigado a todos pela audiência aqui, né, pelas visualizações, pelos likes. Deixe o seu like, por favor, aqui embaixo. Se inscreva no canal também aqui embaixo. Ative o sininho, por favor, e compartilhe o vídeo para os seus amigos, familiares, conhecidos, quem mais seja. Até a próxima, galera.